Olá! A partir de agora eu vou compartilhar com você os 7 principais erros que eu vejo adultos cometendo diante das birras das crianças. Erros que são cometidos com a melhor das intenções, mas que no final das contas acabam intensificando os episódios de choros, gritos e ataques de raiva. Nesse áudio especificamente, eu vou falar com você sobre os dois primeiros e mais comuns, que são a pressa e a reação automática. Quando eu falo sobre os erros, a minha intenção não é de forma alguma mobilizar culpa em você. Até porque, como mãe, eu sei quanta culpa a gente já carrega naturalmente nessa jornada que é tão deliciosa, mas também que nos demanda tantos movimentos e buscas internas, que é a maternidade. A minha intenção é, na verdade, mais uma vez, te ajudar a compreender ainda mais a sua criança. Porque dizendo dos erros, eu quero que você comece a entender o que você, sem intenção, acaba mobilizando internamente no seu filhote. A chegada de um filho é uma experiência vivenciada por nós, mães, com uma intensidade de sentimentos e emoções muitas vezes difíceis de expressar em palavras e que, na verdade, nem sempre a gente tem consciência. E não é raro que a gente comece a criar expectativas, seja em relação à mãe que a gente vai ser, e isso inclui como queremos nos comunicar com os nossos filhos, que tipo de educação que a gente vai escolher, que tipo de experiência vamos proporcionar e que tipo não vamos permitir que eles vivenciem de jeito nenhum. Seja expectativas em relação aos nossos filhos, como vão ser fisicamente, como será o temperamento, a personalidade, com quem vão se parecer, do que vão gostar, como vão se desenvolver. Cada uma de nós vivencia essas expectativas de uma forma e com uma intensidade. Mas uma coisa é fato, mesmo sem perceber, a gente se enche de idealizações e imaginações de como será a nossa vida pós chegada dos filhos. E sabe o que eu percebi? Que apesar da gente testemunhar experiências desafiantes de outras mães com suas crianças, antes de vivermos as nossas próprias, a gente nunca se prepara de fato para os desafios que mais cedo ou mais tarde vão começar a tomar conta das nossas vidas. Eu lembro quando eu estava grávida da Melissa, minha primeira filha, e eu sempre escutava: aproveita para dormir tudo que puder agora e se prepara, porque você nunca mais vai dormir como agora. A gente escuta até levar a sério e acha que está se preparando, mas acaba que a gente só se prepara mesmo quando começa a experienciar. E eu aposto que você, antes de ser mãe, já presenciou alguma criança fazendo birra com a sua mãe ou seu pai. E eu aposto também que você se muniu de um monte de pensamentos, sentimentos e julgamentos diante do que observou. Ou, se você não fez isso, com toda certeza já escutou alguém criticando, julgando, apontando mil dedos. Nossa, que menino mal educado. Ah, quando for meu filho. Nossa, mas essa mãe não impõe respeito. Essa menina manda na mãe. E por aí vai. Até que de repente o seu filhote tão idealizado nasce, vai crescendo e começa a fazer essas tão detestáveis birras. Quando os filhos são da vizinha, da cunhada, a resposta aparece sempre na ponta da língua, mas de repente o telhado de vidro passa a ser o nosso. E aí? Vem aquela sensação que provavelmente te acompanha por aí, de impotência, insegurança e medo de estar fazendo tudo errado, porque as birras só aumentam, você se estressa cada vez mais e a relação em casa está muito ruim. Eu também imagino que você já pensou em fugir algumas vezes. Eu sei disso porque eu também já me senti assim. Quando a Mel nasceu, minha primeira filha, eu já era formada em psicologia, tinha 2 especializações, tinha mestrado em educação e estava no meio do meu doutorado também em educação. Eu trabalhava com crianças e famílias já há 15 anos na época e dava aula sobre desenvolvimento infantil numa faculdade de BH. E por que eu estou te contando isso? Porque em vários momentos eu me peguei angustiada, perdida, sem saber o que fazer. E quando começaram as birras, eu senti uma necessidade de me debruçar sobre esse tema de uma forma diferente e mais profunda. Especialmente porque lidar com a birra da minha filhota me conectou de uma forma muito profunda com a minha criança interior.
que tantas e tantas vezes engoliu o choro, despistou o que sentia para não decepcionar e perder o amor de quem amava. Culturalmente, a gente nasceu num contexto social e cultural no qual o choro ele é mal visto, malquisto e evitado a todo e qualquer custo. Quer que eu te dê um exemplo? Seu filho cai no chão da garagem de cimento e rala os dois joelhos. O que ele faz? Logicamente, ele chora. E o que os adultos ao redor prontamente fazem? De tudo para que ele pare de chorar, com frases do tipo: não foi nada não, pulou, pulou. Eu sempre brinco com isso dizendo: não foi nada não, porque não foi o seu joelho. A gente vive em uma cultura em que o choro é visto como algo incômodo que temos que nos livrar e rápido. Choro é visto como fraqueza. Eu cresci engolindo tal do choro porque tem que ser forte ou porque o motivo daquele choro era uma bobagem. Choro é visto como algo do que se tem que envergonhar. Você já viu adulto chorando? Vai logo pedindo desculpas. Até no meu consultório de psicologia, muitos adultos que se emocionam por estarem falando de suas dores, que são reais, pedem desculpas por chorar. Você já tinha parado para pensar nisso? Então pronto, seu filhote começa a chorar e fazer uma birra daquelas. Erro número 1, pressa. A sua pressa em fazer com que ele se cale. A sua pressa em fazer com que ele não incomode. A sua pressa em fazer com que ele seja forte e bem resolvido. A sua pressa em resolver aquilo ali rápido para se sentir uma mãe forte que sabe educar o seu filhote aos olhos críticos dos outros. A sua pressa é um intensificador de birras e choro. E sabe por quê? Porque a criança, quando chora, grita, tem um momento de fúria e raiva, ela precisa de tempo para se esvaziar. Ela precisa de tempo para colocar a sua dor para fora, ou a frustração, ou raiva, ou ciúme, ou medo, ou cansaço. Isso porque as birras são explosões emocionais que comunicam muita coisa e precisam sair e não voltar para dentro goela abaixo. Lembra agora de um momento em que você sentiu muita raiva, o mais recente que puder lembrar. Agora eu te pergunto, quanto tempo você demorou para esvaziar sua raiva, para se restabelecer, para se sentir inteira novamente? Foi menos de 3 segundos? Eu tenho certeza que não. Eu, Cecília, quando sinto raiva, às vezes eu preciso de muito tempo para me restabelecer, para elaborar aquilo que eu vivenciei ali. E quantas vezes a gente exige que as crianças parem de chorar em 3 segundos, se não, é muito comum os pais falarem assim: engole esse choro, vou contar até 3. 1, 2, 3. Imagina se no dia em que você sentiu aquela raiva toda, você fosse obrigada a estar bem em 3 segundos. O que você acha que aconteceria dentro de você? Segundo erro, reagir diante das birras de forma automática. É como lidar com esses momentos no piloto automático, simplesmente reagindo aos comportamentos e atitudes da sua criança. Se meu filho grita, eu vou gritar mais alto. Se ele me bate, eu vou bater mais forte. Se diz que não gosta de mim, eu vou rebater dizendo o mesmo. Isso como uma forma de impor uma autoridade, como forma de deixar bem claro quem é que manda aqui. Eu queria te contar que reagir dessa forma, além de ser imaturo, é totalmente ineficaz porque também intensifica os sentimentos e as emoções que provocaram a birra da criança. Eu sempre falo que ter reações assim é tão eficaz como tentar apagar fogo com mais fogo. Para entender um pouco melhor como seu filho se sente quando você tem esse tipo de reação diante de uma birra dele, lembra também mais uma vez de um dia em que na relação com uma pessoa muito importante para você, pode ser seu marido, sua esposa, sua mãe, você teve uma reação explosiva na qual não se orgulha nem um pouco, mas quando percebeu já tinha feito. Se a reação da pessoa fosse a mesma que a sua, porém mais intensa, o que você acha ou imagina que aconteceria? Como você se sentiria? Concorda que intensificaria todo o conflito ao invés de amenizar ou resolver? Então, para fechar o áudio de hoje, lembra sempre que você é o adulto da relação. Você é a fonte de água da qual seu filhote se abastece diariamente. Pensa um pouquinho nisso e até amanhã.